Pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Muito feliz pelo retorno dos vídeos, comentários, vocês têm apoiado e representado bastante aqui nos comentários e tudo mais. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco resumido do que foi a Revolução Industrial e vamos começar. O que foi a Revolução Industrial? Revolução, o que é revolução? Eu vou ler um script aqui, mas o que eu souber eu vou falando por cima. Revolução vem da palavra evolução. Então, já estava algo sendo evoluído quando houve algo muito marcante na história que revolucionou. Ou seja, teve uma revolução, foi algo que já estava evoluindo e chegou num pico que foi, o estouro, a revolução. Então, Revolução Industrial foi um dos maiores processos de transformações econômicas, sociais e tecnológicas da história. Ela marcou a passagem das formas artesanais, que é o que eu prefiro, né? Antigamente era tudo mais, obviamente, mais trabalhoso para fazer, mas também com mais carinho, mais detalhes, sabe? Que seriam as formas artesanais de produção para sistemas mecanizados nas fábricas. Esse processo começou na Inglaterra por volta de 1760 e depois se espalhou pela Europa, Estados Unidos e mais tarde pelo resto do mundo. Interessante, né? 1760 faz muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Imagina o quanto carvão que eles usavam. Eu queria ter vivido na época de 1700 e... Queria sobreviver às doenças, né? Não passar por nenhuma doença. E queria acompanhar, ver assim de perto, 1750. Queria saber como é que eram feitas as coisas, sabe? Provar comida, como é que estava o Brasil, enfim. Gostaria de saber. Por que aconteceu na Inglaterra, né? Eu olho pra cá, mas aqui é o microfone. Por que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra tinha um conjunto de condições únicas. Recursos naturais, grande quantidade de carvão mineral. Sempre tem carvão no meio. Depósito de minério de ferro. Tinha grandes depósitos, porque a Inglaterra sempre foi uma nação de descobrimento, de embarcações, navegação, ou seja, escravos. Então teve a exploração e guardou muitos recursos, né, de onde foi explorado, né, seja ouro, ferro, enfim. Então tinha uma quantidade enorme de ferro. Então tinha carvão e ferro. Capital disponível, lucros vindos do comércio marítimo e principalmente do tráfico de escravos e das colônias. Olha, o que eu tô falando antes eu não li, tá? Script eu tô lendo agora. Mas olha, então tinha muito dinheiro por causa disso. Mão de obra. Após a criação das leis dos cercamentos, Enclosure Acts, não sei nem o que é isso, milhares de camponeses perderam suas terras e foram para as cidades. Perderam suas terras? Eu vou procurar depois o que é essa lei de cercamentos. Deve ser uma lei de cercar terras. Na Inglaterra, só isso? Será que foi só lá que aconteceu? Acredito que não. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. O áudio. Estabilidade política. O país tinha um governo estável e que incentivava a indústria, né? Não é à toa que a grande maioria dos clubes de futebol com mais de 150 anos são da Inglaterra, né? Porque o futebol nasceu lá por causa da indústria, né? É muito louco. Avanços científicos. A Inglaterra liderava a revolução científica no século XVIII. Século XVII, que é XVI. As 3 fases da Revolução Industrial. Primeira fase, 1760 a 1840, também chamada de Revolução da Máquina a Vapor. Quem não lembra de um trem, né? A vapor.
Principais invenções. Nessa época tava pipocando inventores, né? Ah, eu inventei isso, inventei aquilo. Imagina quantas invenções que foram, sei lá, jogadas para escanteio, que eram estranhas, e outras que funcionaram, né? Hoje em dia a gente perde essa coisa da invenção, porque hoje já tem tudo, né? E o que não tem é muito difícil de inventar, por causa da tecnologia, sempre tem algo facilitando. E acho que o ser humano, ao longo do tempo, eu tô falando muito alto, né? Ao longo do tempo, o ser humano ele vai perdendo a criatividade. Tipo, quando tu não é obrigado a fazer tal coisa, sei lá, trabalhar, sei lá, tu perde o dom da criatividade. Olhando para um cenário onde as máquinas fazem tudo, né? Mas enfim. Máquina a vapor. James Watt, 1769. Spinning Jenny, máquina de fiar. James Hargreaves. Tear mecânico. Edmundo Cartwright. Desenvolvimento do sistema Fabril. Eu vou botar as fotos aqui, porque daí vai ficar interessante, né? Máquina a vapor, Spinning Jenny, tear mecânico e desenvolvimento do sistema Fabril. Factor System. Setores impulsionados. Têxtil, né, de tecidos. Mineração, siderúrgica, siderurgia e transportes, navios a vapor e locomotivas. Segunda fase, 1850 a 1914, conhecida como Revolução Tecnológica. Inovações marcantes. Eletricidade, Thomas Edison. Lâmpada, Nikola Tesla. Corrente alternada. Não, Thomas Edison, lâmpada, Nikola Tesla, corrente alternada. Quem nunca estudou aqueles bonequinhos na aula de física sobre corrente alternada? Motor a combustão, Nicolaus Otto. Aço em grande escala, processo Bessemer, Henry Bessemer, sei lá. Telefone, Alexander Graham Bell. Indústria química, fertilizantes, corantes, explosivos. Olha, tudo em 1914. Talvez não tenha nada a ver com a guerra de 1919, né? Enfim, como ajudou essas coisas na guerra, né? Transporte ferroviário e automobilístico. Terceira fase, século XX. Também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. Eu acho que nós ainda estamos nela. Características: eletrônica, informática, não estamos. Automação, robótica, estamos sim. Petroquímica, biotecnologia. Observação: alguns historiadores chamam essa etapa de Terceira Revolução Industrial ou Revolução Industrial. E tem a Revolução 4.0, né, que é da inteligência artificial, enfim, e dos também robôs, né, humanoides. Principais personagens históricos: James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. Adam Smith, teórico do liberalismo econômico, a riqueza das nações. Henry Ford criou a linha de montagem moderna. Karl Marx, crítico do capitalismo industrial. Manifesto Comunista, 1848. Foi contra, né? Nikola Tesla, tecnologia de eletricidade e rádio. Thomas Edison, lâmpada elétrica, sistemas eletrônicos urbanos. Mudanças provocadas pela Revolução Industrial. Essa parte meio ruim, né? Bom, aqui tem na questão da... Não tem aqui do meio ambiente, mas enfim. Econômicas, na verdade. Econômicas. Surgimento do capitalismo industrial. Crescimento das cidades, urbanização, criação de fábricas
e produção em massa. Sociais, formação de classe operária, proletariado, aumento da exploração do trabalho, trabalho infantil e jornadas de 14 a 16 horas. Que horror, né? Criação de sindicatos e movimentos de trabalhadores. Interessante. Científica e tecnológica. Científicas e tecnológicas. Progresso na química, metalurgia, eletricidade. Invenções transformadoras, locomotiva, telefônica e lâmpadas. Transportes e comunicação, ferrovias, né? Navegação a vapor, telégrafo e telefone. Consequências da Revolução Industrial positivas: aumento da produção, redução dos preços dos produtos, desenvolvimento urbano, progresso científico. Agora eu gostaria de viver no ano de 1970, nos Estados Unidos, nesses países mais topzinho, porque aí as coisas eram feitas de uma maneira barata para o consumidor e ainda eram boas, eu acredito, né? Tinha um gosto de comida, por exemplo, um McDonald's da vida. Se tu for hoje comparar o gosto hoje com naquela época, né? Não sei, parece ser melhor antigamente. Desenvolvimento urbano, progresso científico, surgimento de novos setores industriais. Negativas: exploração do trabalho, inclusive infantil. Tem umas fotos que eu vou deixar aqui do pessoal trabalhando nessa parte de trabalho infantil, é bem ruim. Desigualdade social, ou seja, quem trabalha nunca vai ficar rico trabalhando e quem é dono vai sempre estar ganhando mais dinheiro, né? Superlotação das cidades, condições precárias de moradia e saúde. Onde aconteceu inicialmente apenas na Inglaterra, mas depois se espalhou para França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Rússia, mais tarde, resto da Europa e do mundo no século XX. 10 curiosidades sobre a Revolução Industrial. A primeira fábrica moderna surgiu na Inglaterra em 1771. Fiação de algodão de Richard Arkwright. Crianças de 5 anos eram contratadas para limpar máquinas em funcionamento. Caralho! A expectativa de vida nas cidades industriais era de menos de 30 anos no início do século XIX. O primeiro trem de passageiros começou a funcionar em 1830, de Liverpool para Manchester. O carvão foi a energia dominante por mais de 150 anos. As cidades industriais eram tão poluídas que Londres ficou conhecida como a Big Smoke, que é a grande fumaça, né? A grande sombra. As mulheres representavam mais de 60% da mão de obra têxtil, né? A minha bisavó, a avó Amélia, que já faleceu, ela trabalhou numa cidade aqui. Na minha cidade tinha uma fábrica de têxtil, né? E ela trabalhou lá. E eu nunca esqueço, quando eu conversei com ela, eu não tinha muito contato com ela, muita conversa, mas eu gosto muito de conversar com gente mais velha. Então, teve um dia que ela tava lá de boa e eu tava sem fazer nada, eu era adolescente, sei lá, 18 anos. E ela não tava, com todo o respeito da palavra, caducando, perdendo a memória, né? Que depois, mais tarde, ela teve Alzheimer. Então, ela tava no pico ali de consciência pra não escutar mais, enfim, ter uma série de problemas. E eu perguntei se ela tinha trabalhado, como é que era Rio Grande, que é a minha cidade antigamente, tudo. E ela me explicou, bem faceira, era assim, assim, assado. Eu trabalhei na fábrica têxtil lá, que é Hengens, que a gente chama. Aí, é verdade, que legal, quanto tempo a senhora ficou lá? Eu fiquei pouco tempo, porque uma colega minha, eu tava trabalhando, uma colega minha me atirou o negócio,
Eu fui pegar um novelo de lântano enrolado assim pra botar na máquina, sei lá, ela me atirou e eu caí na máquina e fui demitido. E eu achei isso engraçado, comecei a rir e é uma memória boa que eu tenho dela. Aí depois ela teve uma série de problemas, ficou, sei lá, uns 5 anos de cama, só vegetando, viva, mas vegetando, né? Então foi bem ruim. Mas enfim, não é o foco do vídeo. A máquina a vapor não foi inventada por James Watt, mas aperfeiçoada por ele. O uso do relógio de ponto e da disciplina rígida transformou a relação com o tempo. Antigamente a gente não tinha tempo, se tu parar pra notar. A gente inventou o tempo. A gente inventou, sai daqui 10 minutos. Eu estudo daqui a 10 minutos. Porque a verdade é que antes, por isso que a gente trabalhava 14 horas, a gente trabalhava o que dava de fazer, que o corpo deixava. Ia pra casa, imagina 14 horas, cara, de trabalhar 14, 16 horas que a gente viu aqui. Só tinha tempo de dormir. Dormia, trabalhava, dormia. Dormia, trabalhava, dormia. Por isso que eu não passava de 30 anos. A Revolução Industrial incentivou a expansão do imperialismo europeu no século XIX. A Revolução Industrial mudou profundamente a vida humana e é considerada um dos acontecimentos mais transformadores da história. Ele alterou a economia, a política, a sociedade e a tecnologia, criando um mundo urbano industrial que conhecemos hoje. Muito interessante, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha falado muito alto, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui a thumbnail de, sei lá, de alguma coisa que eu vou ter que montar ainda, a Revolução Industrial. Eu tenho que melhorar minha thumbnail. Vocês falaram nos comentários que eu tenho que melhorar. Eu vou melhorar minha thumbnail. Não sei como, mas vou dar um jeito. É que eu gosto de fazer assim. É de boa, mas eu vou tentar melhorar assim. Bom, acho que é isso. Se gostou, se inscreva no canal e deixa um like.